Olá, gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez, Fred e Daninha aqui com Doses Fotográficas, vindo conversar aqui com vocês um pouquinho sobre fotojornalismo. Gente, esse é um tema extremamente legal para a gente bater papo e hoje eu trouxe uma das grandes referências de Brasília para a gente conversar aqui. Eu queria que vocês recebessem comigo aqui o Jefferson Modesto, um grande parceiro. Obrigado, Daninho. Doses Milionárias, obrigado por estar aqui, por esse espaço. Uma satisfação receber você aqui. Prazer todo meu. O pessoal que não conhece o Jefferson é o tipo de cara que está sempre atrás das câmeras, Sempre, né? Literalmente. Sempre. E para a gente começar a bater um papo sobre fotojornalismo, eu te convido a você contar um pouquinho sobre a sua história, ótimo. De onde que veio, quando você começou a fotografar, para contar a sua história mesmo para os nossos ouvintes. Me conta pra gente. E é muito interessante isso, Dani, porque eu sou extremamente reservado, né, com relação à minha imagem ali nas redes sociais. Mas vamos lá, né? Tem coisas que as pessoas, enfim, jamais imaginavam sobre essa minha jornada. Eu comecei com a fotografia acompanhando meu avô no laboratório ali na Luz Vermelha, numa cidade do interior chamada Goianésia. Então, todas as férias que eu tinha escolares, eu ia para Goianésia e ficava ali com meu avô, e ele ali com as câmeras analógicas, ele era um retratista em Goianésia, e ele pegava então aqueles filmes, fazia a ampliação, a revelação, a mágica da química, do papel, e eu ficava ali naquele ambiente, enfim, durante as minhas férias. Passado um tempo, né, me afastei do meu avô, dessas férias escolares da minha infância, da adolescência, e fui, enfim, procurando conquistar outros objetivos na minha vida, faculdade, enfim, vida pessoal. Mas isso ficou na minha vida. Só que eu não sabia que esse momento ali, com meu avô... Ele ia gerar uma marca tão forte. Ia gerar essa marca da fotografia. E depois eu comecei a trilhar pelo mundo dos esportes de aventura, no canyonismo, né, que é a exploração de cachoeiras, na espeleologia. Isso foi me levando para lugares maravilhosos no Brasil que despertaram a necessidade de fotografar. E aí comprei a minha primeira câmera e ali começou a mágica do meu avô nas minhas mãos. Cara, que legal. Isso tem quanto tempo? Isso... A sua primeira câmera, você lembra? Olha... 2005. Não, 2002 aproximadamente. 2002. De lá para cá, muita coisa São aconteceu. 22 anos de estrada de fotografia. Verdade. E depois que você começou a fotografar, como que o fotojornalismo veio assim? Porque o fotojornalismo, igual a gente estava conversando um pouquinho antes, agora aqui no Fora do Ar, ele está em tudo, né? Ele para onde a gente olha tem fotojornalismo, no shopping, não é só na questão da política, porque hoje a gente associa fotojornalismo à política e ele é muito mais amplo, né? Muito além. E quando é que você entrou, né, para o fotojornalismo? Quando foi que esse bichinho te mordeu? Bom, Brasília, nós temos aqui um grande volume de fotógrafos na área de fotojornalismo. Então isso te ajuda a ter esse relacionamento com esses fotojornalistas. Mas voltando um pouco a respeito de como a fotografia começou e depois o fotojornalismo, como eu falei, eu estava inserido ali nos esportes de aventura, a necessidade de fotografar, comprei a câmera, só que eu não sabia mexer em nada, sempre fui muito autodidata e comecei então a me alimentar de literaturas voltadas para a fotografia. Na época não tinha tantos vídeos como hoje tem, enfim, de tutoriais para fotografia no YouTube, e então foram os livros que me moldaram, que me alimentaram e me alimentam até hoje. Só que os livros também têm as suas limitações, então eu comecei a escolher temas que tivessem uma relação com aquilo que eu gostaria de fotografar e aí comecei a trilhar por esses temas, como cultura, os shows, os esportes, como o skate. Então foi por ali que eu comecei então a dar os meus primeiros cliques. E aqui em Brasília, como eu falei, eu tinha... vira e mexe, eu cruzava com fotógrafos, enfim, com lentes imensas, aquela coisa, então isso chamava atenção. E eu tinha muita dúvida na fotografia, então eu chegava para essas pessoas e começava a conversar. Poxa, amigo, eu sei que você é um fotógrafo profissional aí, eu estou com a dúvida aqui, então, de uma forma muito respeitosa e muito humilde, eu fui tendo acesso a essas pessoas que se tornaram as minhas referências no fotojornalismo aqui em Brasília e no Brasil.
Que legal. E quem são eles? Bom, Vamos referenciar pessoas que são importantes, né? Eu acho que isso é importante, porque quem nos assiste às vezes fala o seguinte, poxa, eu quero começar, mas não sei por onde. Isso. Então eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que conhecer o trabalho daqueles que nos antecederam e algumas referências de livro, de material. Sim, é cita alguma coisa disso aí pra gente, eu acho que é legal. Antes de tudo, Henri Cartier-Bresson, pai do fotojornalismo. Não tem como falar de fotojornalismo sem citá-lo. E depois você vai trilhando por outras referências, como Jean Lupsieff, André Cipriano, Christian Cravo, fiz até uma cópia aqui, ó, uma colinha, Márcio Scavone, Tomás Farcas, Cristiano Mascaro, e aqui em Brasília, em especial, com muito carinho, meu querido amigo Wesley Marcelino, Sérgio. Grande abraço, viu? Depois vamos trazer ele aqui. E aí fica aqui, já fica aqui o convite, vamos intermediar aqui para trazer ele aqui. Também tem uma pessoa que é um gentleman da fotografia, que é um escudeiro, é o Sérgio Lima, e o Alan Santos, que também fez parte dessa jornada lá no início. O Alan me ensinou muito sobre moda, fotografia de moda. Heraldo Pérez, um monstro da fotografia, do fotojornalismo também. Então, foram basicamente essas pessoas e muitas outras, né? Não dá para citar todas as referências que se tem no fotojornalismo, mas a minha base são essas pessoas. Muito legal, cara, muito legal. O fotojornalismo, ele tem algumas peculiaridades e algumas características muito próprias. Eu particularmente entendo que o fotojornalismo é arte, tá? E aí eu acho que a gente compartilha da mesma visão de mundo. Mas ele tem regras de operação diferentes. E eu explico isso. Por exemplo, o fotojornalista, geralmente, ele tem que mandar a foto rápido pro editor, ele tem, às vezes, sem edição. Então, a maior parte dos fotojornalistas hoje fotografam em JPEG, que é o formato, para quem não sabe, que é o formato direto que vai para dentro sem compressão, que é comprimido, que vai direto pro editorial. Exato. O editorial lá, na maior parte das vezes, ele nem mexe, né? Inclusive, tem algumas agências que nem aceitam foto editada. Isso tem alguns colegas que já me falaram, pô, minha foto não pode nem ser editada. Do jeito que ela sai da câmera, a gente joga ela direto pro editor. Você usa também, você fotografa assim hoje no fotojornalismo? Sim, é fundamental que você registre aquele momento, aquele fato, aquela pessoa, aquela circunstância como ela é. Eu estou falando de luz, eu estou falando de movimento, eu estou falando de contraste, eu estou falando de tudo. E isso acontece muito rápido. E até um parêntese, Dani. É interessante a pessoa entender o que é o fotojornalismo, o que é esse tipo de fotografia. Legal. Eu costumo falar o seguinte, nós temos dois tipos de fotografia. Nós temos aquela fotografia onde eu tenho a possibilidade de manusear, de alterar o meu espaço, alterar a forma como essas pessoas estão nesse espaço, ou a forma como esses objetos estão dispostos aqui. Então esse é um tipo de fotografia, por exemplo, a fotografia de estúdio, certo? A fotografia de um ensaio. Onde a gente tem um controle, você tem um total controle. Já o fotojornalismo, ele é muito dinâmico, você tem que ser muito rápido, você tem que ter muita habilidade para poder registrar aquilo que não está no seu controle. Você não tem controle dos fatos, você não tem controle das pessoas, do ambiente. Tudo acontece na sua frente, você tem que ter essa habilidade, a rapidez, um raciocínio para poder construir aquela imagem. Então essa imagem nasce na sua cabeça, primeiro na sua mente, você se antecipa para depois tão somente apertar o botão do obturador. Você planeja, por incrível que pareça, a gente não controla o ambiente, mas a gente planeja, a gente espera que vai acontecer alguma coisa, a gente se antecipa o clique. Exato. Você quer ver um exemplo também? Eu vou te perguntar se você já perdeu o clique. Vamos lá. Porque eu não conheço fotógrafo que não tenha perdido. Algumas vezes eu perdi a foto porque eu virei assim, eu fui reconfigurar a câmera, perdi. E já era, é verdade. Sobre planejamento, um exemplo, né? Eu gosto muito de fotografar shows, cultura, enfim. E quando eu vou para um show fotografar um artista, eu estudo esse artista. Eu vejo os shows anteriores dele, eu analiso as expressões desse artista, eu analiso
a luz do palco, eu analiso a disposição do palco, os meus limites. Isso é planejamento para que eu não seja pego de surpresa. E isso acontece tanto no institucional, no social, nos casamentos. O fotojornalismo ele tem essa abrangência. No esporte, o simples fato de você estar posicionado no campo de futebol é estratégico. Então, tudo é estratégico no fotojornalismo. Agora, nada é previsível. Essa Legal. é a diferença. Que frase, hein? Boa, né? Que legal, cara. Grava isso aí. E já aconteceu de você perder alguma foto por aquele momento assim drástico? Já. Conta, você lembra de cabeça algum? Lembro. Porque isso marca a gente. Verdade. Faz um relato desse pra gente, eu acho que é legal. Alguns sabem aqui, alguns conhecem a minha história. Além de ser fotojornalista, eu também sou bombeiro militar. Gente, então, só um parênteses, tá? Nós somos já veteranos. Estamos aqui batendo um papo entre veteranos. Isso, mas falando sobre fotografia. Não é um jogo de comadre, mas é um papo entre veteranos. É verdade. Então, Dani, teve um dia que um comandante do Corpo de Bombeiros falou assim: Jefferson, nós precisamos fazer uma imagem aérea de um prédio que vai ser implodido ao lado do Brasília Shopping. Né? Quem mora em Brasília sabe muito bem que prédio é esse que estou falando. Então, eu embarquei nessa aeronave, fiquei ali na porta, aeronave posicionada de frente, né, para esse prédio, e aí, por um milésimo de segundo, eu tirei a câmera do meu olho só para ver se aquela composição realmente era aquilo que eu queria, porque eu já tinha planejado essa foto, posicionamento de aeronave, e quando eu abaixo a câmera só para fazer isso, eu perco aquele momento decisivo do Cartier-Bresson, daquela poeira saindo da base do prédio. Eu tenho toda a foto ali, mas aquilo que eu queria, aquilo que eu tinha planejado, aquilo se perdeu. Então, a questão de milésimos de segundo, de distração, você não pode ter distração, você tem que perseguir essa foto, você não pode desistir dessa foto em nenhum momento. E esse é um grande ensino, um grande ensinamento que o Wesley Marcelino me ensinou. Você nunca deve desistir da foto, né? E você tem que estar muito atento. Eu concordo. Eu costumo dizer, eu fotografo muito esporte. Esse é um dos meus nichos de trabalho. E no esporte eu costumo dizer para a equipe que trabalha comigo que a foto é perecível. Verdade. E o que significa isso? O que eu falo para a equipe que trabalha comigo? Aquele momento ele é único. Ele perece em menos de um segundo. E não volta atrás. Então, a gente não pode perder. É melhor eu ter cliques a mais e depois descartá-los do que cliques a menos e não conseguir aquela composição esperada. É verdade. Eu acredito que no fotojornalismo é muito parecido. E aí, assim, trazendo um pouquinho para a sua realidade, você fotografa para algumas agências também, você faz um trabalho muito específico para agências de jornalismo. Qual foi a sua experiência mais complexa de, por exemplo, autoridades? Porque as autoridades têm peculiaridades, algumas não gostam de fotógrafo, algumas não querem ir perto. Você tem alguma experiência para poder contar? Eu estava acompanhando a história de um fotógrafo, que foi o fotógrafo dos Rolling Stones. Poxa, que legal. A história dele é muito interessante, me foge o nome aqui dele agora no momento, mas tem muita gente que conhece essa história. Esse fotógrafo, ele foi chamado para fotografar os Rolling Stones em suas turnês e ele passou a ser amigo da banda. E ele se tornou invisível naquele ambiente. Então, a forma como ele fotografava, o respeito aos personagens, ele não ser invasivo e ele começar a fazer parte daquele ambiente, fez com que ele gerou nele a possibilidade de elaborar muitas fotos espontâneas. Então, esse é um princípio que eu acho muito fundamental no fotojornalismo, você não ser invasivo, você respeitar os espaços. Exemplo disso, muitas vezes eu sou convidado para poder fazer registros de altos cargos, né, do alto escalão do governo, seja judiciário, legislativo, enfim, executivo, e você tem que ser muito educado, não invasivo, mas ao mesmo tempo você tem que ter a foto. Então não é só a fotografia, é sobre conduta, é sobre respeitar o outro. Isso também não se aplica tão somente aos altos cargos, né, do executivo, do legislativo, a essas pessoas, né, renomadas, mas também às pessoas simples. Respeitar a dignidade dessa pessoa.
Certa vez, Dani, quando eu estava começando a fotografar, eu fui convidado para fazer uma foto de um cantor de rap lá na Ceilândia. E era um casamento coletivo. Acho que tinha uns 30 casais ali naquele momento e tudo muito simples. Era o sonho daquelas pessoas, Dani. O sonho, eu tenho certeza sabe, disso. de ter uma foto do casamento. E depois, né, com o passar do tempo, eu comecei a fotografar alguns casamentos numa outra linguagem, numa outra camada social, mais sofisticada, mais elitizada, mas o sonho era o mesmo. O sonho daquele casal ali, naquele casamento coletivo, e o sonho desse casal, um casal da alta elite ali, é a mesma coisa. Então, se você tem essa percepção de respeitar esse sonho, respeitar o que é mais valioso para essas pessoas nesse momento, a sua dignidade, a sua liberdade, o seu modo de ser, isso é fantástico no fotojornalismo. E aí fica essa dica também sobre como lidar, né, com as pessoas, com os ambientes, com as camadas, né? Legal. Assim, casamento é algo que geralmente eu não fotografo. Eu tenho até alguns convites, tem gente que volta e meia me pede orçamento. É uma área que eu fujo um pouco, porque, assim, o casamento, ele há um quê de previsibilidade nele. E, particularmente, eu gosto de fotografar o imprevisível. É assim, é aquilo que você falou, eu planejei para o imprevisível. Eu estou antecipando algo que eu não previ, mas com planejamento. E particularmente nos casamentos, eu acho clichê alguns recortes, às vezes até desrespeitoso, assim, e às vezes entre colegas. Exemplifico, eu fotografei um congresso recentemente, onde eu tinha um fotógrafo trabalhando para uma agência do estado, não era em Brasília o congresso, e esse rapaz estava o tempo inteiro passando na minha frente, e nesse dia especificamente eu estava fazendo vídeo, eu não estava nem fazendo foto, porque eu estava com uma equipe, estava com 2 fotógrafos e eu fazendo vídeo. E esse cara o tempo inteiro passando na frente. E aí, lá pelas tantas, a gente precisou chamar, ver, olha, vamos estabelecer algumas regras de operação aqui para que ninguém perca Perfeito. a imagem. Você precisa filmar também? Ombro a ombro comigo e a gente movimenta junto para a gente poder ter os mesmos, o recorte parecido e eu não entrar na sua frente e você não entrar na minha frente, a gente não ter nenhum tipo de conflito. Mas é difícil. É difícil. No fotojornalismo você tem esses embates, né? Naquele objetivo de se buscar uma foto, você vai ver muitas vezes, por exemplo, muitos fotógrafos aglomerados. Então, você ter essa possibilidade também, essa capacidade de lidar com as complexidades de cada ambiente, de cada situação, faz parte da característica de um fotojornalista, né? E uma coisa também, Dani, que acho que é importante a gente estar colocando aqui, é a importância do fotojornalismo na construção da sociedade. Sabe, isso é importantíssimo, é trazer assuntos que gerem reflexão e transformação social. Isso é muito importante. Então, o fotojornalismo, ele tem essa capacidade, por meio de uma imagem, trazer a reflexão sobre algo e esse algo transformar essa sociedade. Então, eu acho fantástico, é um dos motivos que me faz ser apaixonado pelo fotojornalismo. É você pensar na fotografia não somente como um papel, um arquivo, mas no impacto que ela pode trazer para uma sociedade. Você sabe que tem uma foto, você contando isso, e eu concordo integralmente, tá? Tem uma foto que ela já deve ter alguns bons anos, né? Eu diria que uns 15 anos, que é uma foto de uma criança na África deitada e um urubu. Perfeito, fez parte de um filme. Sim, e um urubu num segundo plano. Uhum. Essa imagem é tão impactante, ela é tão impactante, até hoje para mim eu penso em assim, eu me coloco na posição do fotógrafo e diria assim, eu preciso ir lá ajudar essa criança, mas ao mesmo tempo ele deixaria de registrar aquele momento tão único. Exato. Então eu imagino o nível de confusão de uma pessoa vendo outra naquele estado, fazendo um registro. Eu imagino que eu não sei se eu conseguiria fazer aquela foto. É verdade, aí a gente está trazendo à tona um conceito chamado ética,
Então, o fotojornalismo, ele tem que ter uma ética, ele tem que ser imparcial. Por mais que eu tenha as minhas convicções, sejam elas políticas, religiosas, culturais, eu tenho que ser imparcial. Então, no mundo bipolarizado que a gente vive hoje, você tem que ser muito imparcial com relação ao fotojornalismo. Isso é uma premissa que eu não abro mão da imparcialidade sobre um tema, uma situação. Eu concordo. Eu acho que a ética ela é parte do jogo e ela antecede o jogo. É uma regra de conduta que eu vou me obrigar, independente de me mandarem fazer. Eu vou fazer o certo porque é certo. Tá? E a gente tem realmente algumas questões que podem ser enviesadas, a gente tem algumas imagens que podem gerar uma dupla interpretação. E às vezes acontece, eu volto e meia eu me vejo na seguinte situação. Na quadra que eu moro, a gente tem vários moradores de rua e a gente está vivendo um momento muito complicado. Uhum. E esses moradores de rua, e muitas vezes eles se colocam em posição de muita fragilidade social. Eles permanecem em alguns locais de muita fragilidade social. Eu já algumas vezes pensei, pô, eu vou lá fotografar essa situação. Não com o objetivo de expô-los, mas com o objetivo de traduzir uma realidade social dramática e triste. E aí, todas as vezes que eu me vejo fazendo isso, eu penso o seguinte: poxa, eu acho que eu vou ajudar primeiro. Exato. E a fotografia, né? A fotografia ajuda muito nesse sentido, né? Essa imagem levada ao conhecimento de outras pessoas, e isso pode despertar esse mesmo sentimento para ajudar o próximo. Uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade ali, com essa imagem, você pode mover a sociedade em prol, né, enfim, humanidade. A gente está falando de humanidade. Então, é por aí que eu vejo que a fotografia pode ser um grande instrumento social. De transformação, eu Exato. concordo. E dos seus eventos que você já fotografou, qual foi o mais difícil deles? Nossa, olha essa pergunta aí. Olha que perguntinha, porque assim, cada evento tem peculiaridade, seja de luz, seja de proximidade, seja... Eu dou exemplos, por exemplo, na fotografia esportiva, meu limitador é luz. Sim. Por mais que às vezes eu utilize lentes claras, às vezes eu preciso fazer um registro com muita velocidade. Na hora que começa a escurecer, gera um momento de desespero. Eu, por exemplo, quando eu tava te falando agora, a gente almoçou junto e aí eu tava contando para ele que tem muitos momentos que eu fotografo em 25 mil de ISO. Você tem que ter o equipamento, ele é fundamental em determinadas situações, né? Isso não quer dizer que você com o celular não possa fazer fotojornalismo. Pode. Você com uma câmera, enfim... De entrada, né? Você pode fazer uma foto e essa foto impactar, enfim, tudo isso é possível. Mas falando sobre... qual foi o evento mais desafiador? O evento mais desafiador... Pô, Dani, é uma pergunta difícil, porque eu já transitei por vários temas dentro da fotografia. No social, fazendo casamento, alguns ensaios, depois tem o esporte, tem os shows, tem o institucional. Então, isso vai te dando habilidades, mas o tempo todo você é colocado à prova, certo? Em questões técnicas para lidar com aquela situação, tendo em vista aquilo que a gente conversou no início sobre a imprevisibilidade, sobre a necessidade de registrar algo que está fora do seu controle. Então isso você precisa se adaptar a todo instante. Mas eu não diria que essa fotografia foi até simples de fazer, mas é porque eu era fã. Eu sou fã desse cara, Ozzy Osbourne do Black Sabbath. Sim, sim. Então essa foi uma oportunidade que eu tive de fotografar uma banda que para mim tem um grande significado, e estar diante do Ozzy Osbourne naquele momento ali, fazendo o back and drop, momentos antes dele entrar no palco, aquilo ali mexeu comigo, balançou as pernas, porque eu estava diante pela primeira vez. Eu não sou de endeusar as pessoas, eu trato as pessoas como elas são. Mas ali eu estava diante de um ícone da música que tem e alguém que você admira. Uma relação muito grande. Então ali realmente eu fiquei com as pernas bambas de estar de frente com Ozzy Osbourne do Black Sabbath. Cara,
É engraçado, né? Tem algumas circunstâncias que fazem com que a gente, por alguns segundos, a gente reflita onde a gente está. Eu tive a oportunidade de fotografar o Red Hot Olha aí. aqui em Brasília e eu confesso também que teve alguns momentos muito legais de palco e para mim a fotografia que mais eu curti foi um momento onde eles colocaram no telão atrás a imagem dele com um filtro. E assim, você conseguia ver no telão que era ele no filtro, e a imagem na frente, ele, e por incrível que pareça, ele compôs com a imagem de fundo. Olha que bacana. Então, essa é uma foto que Em até camadas, hoje, né? em camadas, até hoje eu guardo comigo como assim, pô, que momento fantástico. Aí o pessoal me pergunta assim, pô, um show desse, quantas fotografias você faz? Nossa, é interessante essa coisa sobre fotografia de show, porque muitas vezes você tem a limitação. Alguns artistas internacionais, eles te limitam a 3 músicas apenas. Então você tem que ser muito rápido. Essa é a regra. E o seu planejamento tem que estar muito ali, bem feito, né? Então essa questão de fotografar show é muito difícil. A variação de luz, tudo. Mas quando você se depara com um artista que você também é fã, isso mexe com suas estruturas emocionais, né? Então você está ali, você está vibrando com a foto que você fez e você está vibrando por estar ali diante daquele artista que tanto representa na tua vida, né? É isso. E além do Ozzy, foram tantos outros. Tive a oportunidade de conhecer 2 filhos do Bob Marley, Kamani Marley, Julia Marley. Conheci a vocalista do Cranberries, que já não está mais entre nós. Pô, Dani, foram muitas experiências com a fotografia. Cara, eu percorri que muitos terrenos, muitos desertos, mas que ao olhar para trás eu vejo que valeu a pena, valeu a pena, né? Tudo isso que eu vivi na fotografia até hoje. Legal, legal. A gente já está encaminhando para o nosso final. Ótimo. Eu queria que você deixasse seus contatos, quem precisar, quem quiser encontrar você, contatar você, quais são as melhores formas. Conta pra gente aí a forma que o pessoal pode encontrar. Perfeito. Acho que ali no próprio podcast, em Doses Milionários, ali embaixo, vai estar escrito ali também, @JeffPhotographer, ou então Jefferson D de dado modesto. Nas redes sociais, tem site, tem Instagram, enfim. E vou ter muito prazer em atendê-los e também falar sobre fotografia, Dani. Poxa, que legal. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês satisfação. Todos. Pena que meia hora passa tão rápido. Muito rápido. Obrigado, meu irmãozinho. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Gente, até a próxima. Grande abraço.